Olá pessoal, tudo bem? Poxa, que massa estar aqui com vocês de novo. Tenho recebido muitas mensagens, muito carinho do pessoal que recentemente aí fez algumas provas. Bom, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas recentemente aí fizeram provas da Polícia Militar, provas da Petrobras, provas da Banca Sesgran Rio, e o pessoal vendo que o nosso trabalho aqui, ele realmente é muito focado naquilo que efetivamente cai, tá? Então eu estou muito feliz, primeiro, de receber o carinho de vocês, segundo, de estar acertando, né, cara? Tá acertando, mas é por isso que o nome desse programa é Inglês que Cai na Prova, porque eu sei o que cai na sua prova e é um prazer imensurável poder passar isso para você. E hoje eu tenho uma questão um pouquinho maior, eu acho que eu tô motivado aí pelo fato de que a galera tá reconhecendo o trabalho, tá gostando, então eu tô vindo aqui com uma aula um pouquinho maior, tá certo? Um concurso da FUMARC, de novo atendendo a pedidos. Então hoje eu vou atender a pedidos, pessoal aí que pediu banca FUMARC, dá uma olhada aqui, ó. FUMARC, tá? Eu peguei, claro, né, gente, quando a gente fala da FUMARC, eu tenho que buscar as provas de inglês da FUMARC, e aí você vê que a gente volta um pouquinho no tempo, 2013, 2014, né, porque não tem muitas provas recentes. Agora, claro que também fica, se você conhece, sabe de algum link, da onde, né, o Renato tá pegando provas de um lugar onde, de repente, tem um link mais atualizado lá na internet, me passa o link da prova que você quer, porque além de pedir sugestões de banca, tu pode me passar a prova, o link da prova, que eu vou ter prazer em comentar aqui e corrigir para vocês. Tá? Bom, FUMARC, cargo para bombeiro, oficial bombeiro militar, lá de Minas Gerais, enfim, nível ensino médio, tá bom? Dá uma olhada no que é uma banca da FUMARC de nível ensino médio e como a FUMARC, além de pedir itens gramaticais, também vai no léxico, tudo bem? Então veja, não é só interpretação de texto, você tem que ter domínio de vocabulário, léxico, saber de sinônimos, esse tipo de coisa. As bancas gostam disso. Tá? Não é só a FUMARC. As bancas gostam que você tenha um bom repertório de vocabulário. Então você tem que saber sobre sinônimos, tá? Tá vindo muita pergunta nesse sentido. A palavra X da frase tal do texto pode ser substituída pelo qual? Por qual palavra sem prejuízo do significado? E também sinônimos, assim como antônimos. Tem que ter um bom repertório e você sabe que o inglês que cai na prova aqui contribui muito para isso, para você melhorar o seu vocabulário. Quando você termina de assistir as aulas, volta do princípio e começa a assistir tudo de novo. É que nem qualquer concurseiro. Tu não lê os códigos, as leis, as coisas várias vezes? Pois é. Então, assistir as aulas aqui várias vezes contribui para essa evolução no vocabulário. E o nosso texto diz algo sobre um tema que é bastante moderno ainda, ó. Life Coaching. You know what your problem is? E aqui a gente faz uma echo question, né? Na verdade, olha só que interessante o que a FUMARC fez. Normalmente numa pergunta você teria o auxiliar aqui na frente. Do you know what your problem is? Mas num nível mais coloquial, é possível que você elimine o auxiliar, veja, num nível coloquial. Aí a gente está saindo da estrutura normativa da língua. Mas é possível que você tenha uma pergunta sem o auxiliar. Contanto que fique claro qual é o tempo verbal, porque essa é a função dele, tá? Este auxiliar aqui, ó, se eu trocar ele pelo passado, did, o resto continua tudo igual e eu mudei o tempo verbal da pergunta. Então, para que existe auxiliar na pergunta se ele não tem efetivamente uma tradução de nada? Não tem, né? A tradução dessa pergunta é, você sabe qual é o seu problema? É isso. Então, esse do, ou se fosse o did, ele não tem tradução de nada. Mas por que precisa aparecer um auxiliar aqui, ó? Porque esse auxiliar está no presente, então ele deixaria isso aqui no presente. Esse cara está no passado, então ele deixaria tudo isso aqui no passado. Então, a presença do auxiliar é importante nesse sentido. Agora, quando o contexto já está claro, por exemplo, que é o presente, aí você pode eliminar o auxiliar ainda deixando a entonação de pergunta, tá bom? E aí fica assim o nosso título. Life Coaching, né? Coaching que é um termo que virou agora do português também. Coach tem a ver com treino, né? Então o que é um Life Coaching? Ele vai explicar o que é um Life Coaching, que seria uma assessoria para você conduzir melhor a sua vida, né? E aí ele pergunta, você sabe qual é o seu problema? Esse texto do Derek Workman, que diz o seguinte: These days, it seems that there's always someone there to pick you up, help you out, and give your life a new start. You can find someone to choose your clothes for you or sort out your wardrobe, and if you already have enough, there's someone to arrange your dinner parties and someone else who will look after your diary. Or if life just seems to be too much trouble to do anything at all, you can find a psychotherapist to help you deal with your problems. Olha o que ele está dizendo aqui então, ó. Hoje em dia parece que sempre há, esse é o verbo existir, haver, alguém lá para levantar você, para lhe ajudar, para dar à sua vida um novo recomeço, né? Um novo começo. Tudo bem?
Ó, você pode encontrar alguém para escolher suas roupas, né, fazer esse tipo de consultorias, então escolher as roupas para você, ou arrumar o seu guarda-roupa, ou se você, como se você já não tivesse o suficiente, né? E ele diz: há alguém para organizar as suas festas de jantar e alguém também que irá look after. Isso é um phrasal verb. Veja como eu não posso traduzir ao pé da letra. Quando um verbo vem seguido de uma preposição, pode ser que essa preposição altere o significado do verbo da maneira como a gente está acostumado com ele. Look realmente é o verbo olhar, mas existe uma coisa chamada phrasal verb. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que eu pego um mesmo verbo e dependendo da preposição que eu coloco atrás dele, ó, muda o significado dele. O nome disso é phrasal verb. Olha só alguns exemplos para você ver. Look at, olhar para, realmente é olhar. Look after é cuidar de alguém, de alguma coisa. Look for é procurar. Look up to é admirar. Então veja como realmente tradução ao pé da letra não dá certo. E o que mostra que esse texto tem um cunho assim um pouquinho informal. A gente já vê que é uma linguagem mais leve, mais tranquila, tá bom? Aí ele diz assim, ó. Então, alguém mais que irá cuidar do seu diário ou, né, se a vida parece ser muito problema para você fazer qualquer coisa, você pode encontrar um psicoterapeuta para ajudar você a lidar com os seus problemas. Tá bom? Ele continua dizendo, fine as it is to have all this help at hand, if we look closely at ourselves, we can begin to see that we don't actually need all these people to look after us. De novo mandou look after, hein? Cuidar. To help us do this is the role of the life coach, someone who won't judge us, who won't tell us what to do, and is there to support us in those nervous life decisions that we all have to make. Mike Lewis was a self-confessed computer geek in his hometown in Southampton, in England, but rose high up the corporate ladder in California. He now lives in a small coastal town in Spain, where he acts as a life coach to clients in Europe, America, India, and Australia, chatting with them on a regular basis by telephone. But why should we need anybody to help us along? Olha que texto bacana. Ele fala, tudo bem, né? As it is to have all this help at hand, né? Tudo bem ter, como é, né? Ter toda essa ajuda ao seu alcance, ao alcance das mãos. Mas se nós olharmos de perto para nós mesmos, nós podemos começar a ver que nós não, na verdade, a palavra actually não é o que parece, não é atualmente, significa na verdade. Então olha aqui, ó, puxando daqui do texto de novo, que nós, na verdade, não precisamos de todas essas pessoas para cuidar de nós. Para ajudar a gente, para nos ajudar a fazer isto, esse é o papel, role é papel do life coach, ou seja, o treinador para a vida, enfim, né? Que é o quê? Alguém, ele explica agora o que é um life coach, alguém que não irá julgar-nos, alguém que, isso aqui é um pronome relativo, que não irá nos dizer o que fazer e está lá para nos apoiar, support, apoiar naquelas decisões da vida nervosas, né? Que todos nós temos que tomar às vezes essas decisões. Note a presença de palavras que não são aquilo que parecem. Actually não é atualmente e support não é suportar. Tá? Então o que acontece? O nome disso é falso cognato. Palavras que têm um significado um pouco diferente daquilo que pareceriam no português, certo? Actually significa na verdade e o verbo support ali é no sentido de apoiar, dar apoio. Ele continua dizendo que o Mike Lewis era um confesso, então autoconfesso, um confesso viciado em computador na sua cidade natal de Southampton, na Inglaterra. Mas Rose Up, ele subiu rápido na escada do corporativismo na Califórnia. Então foi um cara que teve uma ascensão rápida. Ele agora vive numa pequena cidade da costa da Espanha, onde ele atua como um life coach, né? Ou seja, um assistente, enfim, um conselheiro para a vida, para clientes na Europa, na América, na Índia e na Austrália. Conversando com eles on a regular basis, quer dizer, de maneira regular, tá? Por exemplo, todo dia, por telefone. Mas por que nós deveríamos precisar de alguém para nos ajudar? Né? Help us along, ajudar com as coisas. Ele termina o nosso texto dizendo assim, daqui a pouco já vem a questãozinha, então mais um pouquinho. A life coach is basically a support system for people who want to make some change in their life. The significant thing about personal development is this.
there's relatively few people that I've ever met that don't want to get on in life. But it's hard to get on if you try and find all this stimulus from the outside. The difference between coaching and other forms of personal development is primarily this. With life coaching, nobody tells you what to do. Nobody tells you who you should be. Nobody tries to change you because we're all perfect as we are. What a life coach does is encourage. Veja a pausa que eu faço aqui no texto, gente. Veja quando eu faço uma pausa aqui, e isso é importante. Tem gente que fala, por que você lê alto no teu vídeo? É importante porque quando a gente está lendo a nossa prova em silêncio ali, a gente não está em silêncio, a gente fala em pensamento. Eu já citei isso em outros vídeos. Então, fazer essa pausa no momento correto, ou seja, dar a entonação correta na leitura, mesmo que uma leitura silenciosa, porque a gente está falando aqui dentro da nossa cabeça, ajuda você a entender o texto. Isso é muito sério. Então dá uma olhada aqui, ó. Ele diz o seguinte: What a life coach does, ou seja, o que um life coach faz é encorajar. Daí eu faço essa pausa. What a life coach does is encourage you to find the answers to all life's problems from within, not from without. E você vai ver um outro sentido para a palavra without, que significa sem, né? With é com. Without é sem. Mas não faz sentido aqui no texto essa tradução. Então qual seria? Você vai deduzir junto comigo e você vai ver que você vem no embalo e dá certinho. Então ele fala o seguinte, que um life coach é basicamente um sistema de apoio para pessoas que querem fazer algo, né, alguma mudança nas suas vidas. A coisa mais significativa sobre o desenvolvimento pessoal é isso. Daí ele vai pôr 2 pontos aqui, ó. Existem relativamente poucas pessoas que eu já encontrei que não querem subir na vida, get on, se dar bem. But it's hard to get on. Mas é difícil você subir na vida se você tentar e achar todos esses estímulos de fora, né? Ele diz, a diferença entre coaching, que é esse tipo de serviço, e outras formas de desenvolvimento pessoal é principalmente esta, primarily. Com life coaching, que é esse aconselhamento na sua vida, ninguém diz para você o que fazer. Ninguém diz para você quem você deveria ser. Ninguém tenta mudar você, porque nós somos todos perfeitos como nós somos. Então não tem que mudar. O que um life coach faz, é encorajar você a encontrar as respostas para todos os problemas da vida de dentro, não de fora. Essa é a tradução desse cara. De dentro, não de fora. Within é a preposição dentro de, quando você diz assim, eu quero tirar férias, mas vou viajar dentro do Brasil. Within Brazil. Ela pode ser usada nesse sentido geográfico, sim, tá bom? Mas foi usado aqui dentro do sentido do seu interior. E aí, por dedução, se é not from within, not from without, significa de dentro e não de fora, certo? Bem legal, e vamos para as nossas questõezinhas aqui que dizem o seguinte. Eu aproveito para tomar uma aguinha aqui enquanto você não me vê. Agora você vê. Para molhar a garganta um pouquinho. Vamos lá? The main purpose of life coach is to... Tá aqui, ó, Fumark, lindo, adoro, amo, uma prova completa, uma prova que apesar de nível médio aqui, ela vai exigir tanto aspectos interpretativos, ou seja, mais voltado para uma questão semântica mesmo, o que o texto quer dizer. E também questões mais gramaticais, tanto cobrando léxico quanto estruturas gramaticais e as nossas boas e velhas conjunções que o pessoal continua me pedindo lá no Facebook. Continua me pedindo. Outra coisa que o pessoal tem me pedido bastante é assim, professor, eu queria praticar meu inglês com língua falada e tal, você dá aula online. Eu não tenho tempo, tá, meus queridos? Infelizmente eu não tenho tempo. Então assim, o que eu tenho para te dizer? O que você pode fazer é procurar um amigo meu, que é americano e que fala português, né? A noiva dele é brasileira, mas ele está lá nos Estados Unidos, que é o Esper. É como se fala mesmo, E-S-P-E-R. Esper. Eu acho que ele tem um canal no YouTube fácil de você encontrar também, chamado Esper e Você. E aí é um cara que dá aula por Skype e tal, para conversação, enfim, com a vantagem de ele conhecer o português, cara. Isso é muito legal, porque daí ele vai entender por que você comete tal erro, enfim. É uma sugestão que eu te daria caso você queira buscar esse tipo de modalidade. Aqui no Inglês que cai na prova, nosso foco é instrumentar você para vir rasgando e detonando no concurso público. Portanto, é uma pegada um pouco diferente, tá bom? Aí ele diz o seguinte, o principal propósito do Life Coach é fazer o quê? Letra A. Avoid people telling you what to do. Evitar com as pessoas dizendo para você o que fazer.
quem você deveria ser e tentar mudar você porque nós somos todos perfeitos como nós somos? Esse é o principal objetivo? Ou o principal objetivo é choose your clothes for you, é escolher as suas roupas para você. Ou arrumar o seu guarda-roupa, se você, if you already have enough, né? Se você já tiver o suficiente. Eu não sei, essa expressão é muito esquisita dele dizer isso aqui, a gente não usa nesse sentido. If you already have enough, né? É no sentido de como se não bastasse. É essa a ideia dessa expressão. Então tá um uso esquisito aqui, mas a questão foi feita por um examinador. Letra C. Encorajar. Olha como o primeiro elemento de cada item, ele é super importante. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma tendência que inclusive caminha para outras provas. O primeiro elemento que compõe cada item é um elemento chave. Você tem que conhecer, olha aqui, ó, ele fala de verbos, ó. Cada primeira palavra de cada item é um verbo. Evitar. O principal propósito, main é principal, tá? Do texto é evitar algo, escolher algo, encorajar, olha que palavra boa, hein? Ou escolher você, pick you up. Aqui no sentido de pick you up é te erguer, te levantar na vida, né? Fazer você ganhar novo ânimo. Pode ser também, tá? Como pode ser o verbo escolher alguém, né? Pick you up, I pick you, eu escolho você, tá? Mas vamos lá. Letra C. Encorajar as pessoas a encontrar as respostas para todos os problemas da vida de dentro e não de fora. Esse item me parece bem bom, mas como todo bom candidato, a gente vai até o final. E ele diz na última, help you out and give your life a new start. O principal objetivo é ele erguer, te ajudar e te dar a sua vida um novo recomeço? Na verdade, o principal objetivo realmente, a gente já estava suspeitando, letra C, e olhe como o primeiro elemento, ele é um elemento realmente que ajuda a definir. Agora, do ponto de vista da característica do Life Coaching, tudo aqui parece meio correto. É por isso que é importante você voltar ao texto, sempre que você está resolvendo a sua questão. Volte ao texto sem preguiça. Minha dica, primeiro leia as questões. Existe alguma coisa que não foi provado direito pela neurolinguística, por que isso acontece? Mas quando você lê as questões, o teu cérebro meio que registra, não é que ele decora, não é isso, mas ele que meio que registra o que é importante ou não. Ao fazer a leitura do texto, após ter lido as questões, o teu cérebro automaticamente vai dando uma certa atenção, ele vai meio que identificando aquilo que é importante para você. É um processo involuntário. Então, ler as questões antes é, na verdade, ganhar tempo. Mas depois, durante a resolução, voltar ao texto é muito importante, tá? E aí a gente tem mais duas questõezinhas para você, daí a gente acaba, tá legal? Olha lá. Na frase, chatting with them on a regular basis by telephone. Eu quero achar ela no texto. Chatting with them. Vamos achar isso? Olha só. Eu tenho uma suspeita onde que tá. Aqui, ó. Achei para você. Ó. Onde ele atua como um life coach para clientes na Europa, América, Índia e Austrália, chatting with them, conversando com eles. Então tá, olha o que, eles quem? Eles quem são essas pessoas? Onde ele atua como um life coach para clientes na Europa, América, conversando com eles. Eles quem? Os clientes. Essa pergunta é clássica, que é uma pergunta de pronome. Eu já cansei de falar isso nas minhas aulas, olha só. Tá aqui o pronome them, e normalmente uma pergunta como essa é assim. A palavra tal da frase tal se refere a quê? Normalmente tu vai olhar para o que veio antes no texto. Vai por mim, olha aqui, ó. Quer saber a que essa palavra se refere? Você vai olhar para o que veio antes no texto e não para o que veio depois. Clássica, questão clássica, tá aqui, ó, ela cai, é muito recorrente, então a gente agora deduziu que a palavra them se refere a palavra them, nessa frase que a gente achou no texto, se refere aos clientes, claro, não tem nem sombra de dúvida, tá aqui, ó, batendo na nossa cara porque a gente acabou de deduzir, tá certo? E vamos para a última questão, que trabalha a questão de vocabulário. Olha isso, cara, eu tô te falando, a FUMARC gosta de aspecto léxico. Tu tem que ter um bom repertório de vocabulário para saber sinônimos. Como que eu ganho vocabulário, tio Rê? Olha, fazendo o que você está fazendo aqui, acompanhando as aulas, revendo essas aulas aqui e fazendo leitura. E claro, não tenha preguiça de usar um dicionário. Eu sei que no começo é chato, aí você olha a palavra, daí você está lendo um texto, ela aparece de novo, você esqueceu, você fala, putz, eu já vi essa antes, mas eu esqueci. Só que lá pela quinta, sexta vez que você olha a mesma palavra no dicionário, ela já começa a entrar aqui, ó. Daí ela não sai mais. Então esse é um processo que você tem que ter muita paciência, tolerância consigo mesmo e entender que é um processo que vem com o tempo, tá bom? Quanto mais contato com o inglês, melhor ele fica. Vamos lá então. E na frase in, então ele fala in, blá blá blá, cortou um pedaço da frase e diz assim, we don't actually need all these people to look after us, né? Que a frase significa nós não na verdade, ou traduzido melhor, nós na verdade não precisamos de todas essas pessoas para cuidar de nós.
ele fala actually, ou seja, a palavra actually significa, significa o quê? Realmente, hoje em dia, likely quer dizer propenso, provável. Muito cuidado com essa palavrinha. Eu sei que tem like dentro dela, mas ela não tem nada a ver com o verbo gostar. A palavra likely significa provável. Ou firmemente. Qual delas? Com certeza, really, certo? Então, nós não, na realidade, nós não, na verdade, precisamos, melhor resposta é de fato a letra A. Uma questão léxica e complicada, uma vez que pode ser que você não conhecesse esse vocábulo, por exemplo, tá? A gente já falou dele em outros encontros, já falamos deles em aula, certo? A palavra likely não deriva necessariamente de like como verbo gostar, talvez do like no sentido de como. Quando eu digo eu sou como meu pai, I am like my father. Veja isso que bacana para a gente encerrar com chave de ouro. Dizer I like my father é diferente de I am like my father. Olha isso, gente. Eu estou tão empolgado que eu estou escrevendo rápido. Olha só o que acontece. Aqui você está dizendo realmente eu gosto do meu pai. Mas quando você diz eu sou... Aí ele pede um outro significado para o verbo like, que aqui significa como, num sentido descritivo comparativo. Eu sou como meu pai. Olha como muda tudo, certo? E é esse like aqui que vai gerar palavras como likely, propenso, provável. Por exemplo, a palavra unlikely, improvável. Ou, por exemplo, o monstro likelihood. Ah, não, pelo amor de Deus, o que é isso? Likelihood significa a substantivação disso aqui, ó. Portanto, significa a propensão de alguma coisa acontecer. Tudo junto, tá? Eu escrevi meio separado aqui, ó, mas likelihood é tudo junto. É isso, espero ter contribuído com um pouco mais de vocabulário, estrutura para vocês, e é isso mesmo. É recorrente, você tem que estar aqui sempre voltando. Agora anota aí do ladinho, full mark, para quem está interessado. Gosta dos 3 aspectos da língua. Aspecto semântico, tu vai ter que entender o que o texto está falando e saber falar de qual é a mensagem, enfim. Aspecto léxico, tu tem que saber vocabulário, ter bom repertório. E aí aspecto gramatical, que inclusive está inerente à questão de interpretação. Sem conhecer as estruturas gramaticais, tu não entende o que o texto quer dizer. Mas a full mark também vem cobrando... além das palavrinhas, e detalhe, né, que a questão do actually aqui, ó, ela é uma questão que além de tudo cobra falso cognato, hein, que a gente comentou durante a leitura do texto, então uma prova muito bem elaborada. Então vai cair todos esses aspectos, léxico, semântico, gramatical, na prova da full mark. Espere uma prova bem completa. Vejo vocês no nosso próximo programa. Precisou de mim, sabe onde me encontrar? Eu tô lá no Facebook, eu também tô num outro canal que tem explicações gramaticais um pouco mais aprofundadas, que é o Inglês de Professor. Tu me acha aqui mesmo no YouTube, Inglês de Professor, tá certo? Que daí é um outro focozinho mais voltado para gramática mesmo, tá bom? Mas por que não? Vamos complementar, uma coisa complementa a outra. Se você aguentar, olhar na minha cara lá de novo num outro canal. I see you, vejo vocês no nosso próximo programa. Bye!